O Atlético Paranaense anunciou na manhã desta segunda-feira, dia 24, a saída do técnico Cuca. O clube atendeu ao pedido do treinador feito após o empate em 1-1 com o Corinthians pelo Brasileiro. Após a partida de ontem contra o Corinthians, o técnico Cuca solicitou a sua saída do comando técnico da equipe profissional do Atlético Paranaense. O pedido foi aceito pelo clube nesta manhã. Cuca colocou o cargo à disposição após o empate em casa com o Corinthians, pois o treinador estava incomodado com as cobranças da torcida. O Atlético, então, acatou o pedido e oficializou a saída do comandante. E essa notícia acendeu muita gente, e só a expectativa do Cuca sair do Atlético Paranaense na noite de ontem e no início dessa segunda-feira já acendeu o alerta em muitos torcedores do Corinthians, principalmente nas redes sociais. Vários perfis, por exemplo, no Instagram, pedindo para que o técnico Antônio Oliveira seja demitido e o Cuca seja contratado pelo Augusto Melo. Muitos comentários foram feitos nessa direção, concordando com a contratação do treinador, e por mais que tenha tido aquela polêmica, mereça sim uma oportunidade de treinar o timão. E o Corinthians de ter um treinador mais experiente, pois segundo a torcida o time não é muito bom, mas dá para fazer muito melhor, tanto é que tem clubes fazendo muito mais com muito menos que o Corinthians. E o mais novo CEO do Corinthians, o executivo Fred Luiz, já iniciou o trabalho no clube do Parque São Jorge nesta segunda-feira, antes mesmo de ser anunciado pelo timão. A contratação de Fred Luiz foi fechada no último fim de semana após reunião com Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians. A função de Fred Luiz será coordenar todos os departamentos do timão, incluindo o futebol, que terão metas a serem cumpridas conforme as demandas do CEO. E ele está subordinado apenas ao presidente Augusto Melo. E tem repercutido muito também um vídeo de um corte de uma entrevista do CEO Fred Luiz, agora do Corinthians, resumindo mais ou menos como foi o trabalho que ele fez no Flamengo, para tirar o time da lama e levar para o topo do futebol. Se liga só. Sim, mas o Flamengo tecnicamente era uma empresa quebrada, com incapacidade de pagar a qualquer um, porque ele não tinha capacidade de gerar recurso. Então o desafio era aumentar as receitas, pagar as principais dívidas que impediam que o Flamengo tivesse aquelas famosas certidões, que a gente lá no Cruzeiro também andou trabalhando juntos nisso, né? Também, só acho que depois a gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso, para poder ter patrocínio da Caixa Econômica, para poder fazer com que o esporte olímpico... Recurso incentivado, que o Flamengo capturasse sempre recurso incentivado, né? Para o esporte olímpico não demandar recurso para o futebol. Então foi isso. Mas, e também um choque de realidade imediata em relação aos custos. Wagner Love teve uma oportunidade de sair, saiu. Liberou. No esporte olímpico, todos os notáveis do esporte olímpico, todos foram liberados, porque o esporte olímpico não gerava receita que suportasse ter aquelas pessoas ali. E eles não geravam receita para o Flamengo, né? Então, assim, foi um momento muito duro e assim, determinante, né? E o ponto era, nós temos a oportunidade de fazer diferente. Vai dar trabalho. Obviamente a gente não falava que não vai ser campeão, mas a gente sabia que a probabilidade de ser campeão era muito remota, porque naquela época, eu te falei que eu sou muito numérico, né? Um campeão gastava aí 200 e poucos milhões no plantel. Loucura, hein? Enquanto o Flamengo gastava 60. Tinha 60 para gastar. Agora se liga só no que o jornalista Rodrigo Vessoni falou sobre a diretoria do Corinthians e a cobrança que ele fez sobre o Corinthians ser demorado demais para tomar uma atitude em relação ao Carlos Miguel e não deixar mais ele vestir a camisa do time por ter considerado o goleiro desrespeitoso com a instituição do Corinthians. Além do comentário do jornalista e apresentador corintiano Benjamin Bach sobre a situação atual do Corinthians. Se liga só. Há semanas eu falei que esse cara não deveria mais jogar com a camisa do Corinthians. Não deveria mais entrar em campo. Não quer ir embora? Não quer ir para a Inglaterra? Adeus. Não vai usar a cláusula? Não quer usar a cláusula de 4 milhões de euros, que é bastante nociva à instituição? Adeus. Colocar em campo lá em Goiânia, colocar em campo contra o São Paulo. Agora a ficha caiu. Dá uma olhada no Antônio Oliveira falando. Não joga Carlos Miguel mais pelo Corinthians. Demorou, hein? Um pouco de lucidez, de noção de grandeza. Enfim, a diretoria, a comissão técnica. Por mim, nem deixava treinar lá. O Carlos Miguel não joga mais no Corinthians, portanto, e nessa perspectiva falo como líder deste grupo, portanto, e já o disse e já falei antes na entrevista rápida do pré-jogo, de que só está aqui no clube quem quer, quem o faz de uma forma apaixonada e quem é comprometida, porque isto não é um clube qualquer, e muitos que hoje tomam essa posição deviam perceber o sonho de muita gente poder representar um dos maiores clubes do mundo. Portanto, nessa perspectiva, digo-lhe já que incomoda-me e as atitudes. E o Corinthians segue sem vitória, né? No Brasileirão, 11 jogos, uma vitória apenas. Se continuar nesse ritmo, olha,
A Série B vai ser uma realidade em breve, hein? Corinthians jogou mal? O time é ruim, gente. O time é fraco. Não acho que o Antônio Oliveira possa fazer milagre aí. O Corinthians paga 4,5 milhões de euros por 60% do Mateuzinho e o lateral direito é o Léo Maná. Agora, o Donelli, para mim, foi o melhor jogador do Corinthians em campo. Pegou muito. Porém, não podemos falar uma coisa. O time correu, brigou, lutou e conseguiu um empate que, a meu ver, foi um milagre. Não concordo com o Antônio Oliveira, que ele disse que se tivesse um vitorioso deveria ser o Corinthians. Não acho. Mas pelo menos teve raça e vontade. Mas precisa contratar urgente. E rápido. E bastante. Esse é o Fiel, agradeço o comentário aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o seu like e eu te vejo no próximo vídeo.